vamos a contar la historia de Arsenal de Sarandí, que después de 34 años va a jugar en la tercera categoría del fútbol argentino. No início do século XXI, um pequeno clube começou a desafiar a lógica do futebol argentino. Fundado e presidido por Julio Grondona, o homem mais poderoso do futebol no país, o Arsenal de Sarandí surgiu como uma zebra em meio a gigantes centenários. Com um estádio modesto, torcida pequena e um orçamento limitado, o clube ousou sonhar grande e, de forma quase inacreditável, impressionou a América do Sul ao conquistar a Copa Sul-Americana de 2007, tornando-se o menor campeão internacional da história da Argentina. Mas, como em toda grande ascensão, a glória também escondia segredos, privilégios e um destino que parecia inevitável. Com o passar dos anos, o mesmo poder que fez o Arsenal crescer transformou-se em seu fardo, levando hoje o clube a enfrentar a pior fase de sua história. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta a história resumida do Arsenal de Sarandí, um clube que nasceu do poder, conquistou o impossível, mas que atualmente luta pela sobrevivência. Na Argentina, o futebol é quase uma religião. Cada bairro tem o seu templo, cada rua o seu ídolo e cada clube uma história que mistura suor, política e paixão. E foi justamente em um bairro operário que nasceu um dos clubes mais curiosos e controversos do futebol argentino, o Arsenal Futebol Clube de Sarandí. O ano era 1957. Enquanto o país ainda vivia sob os ecos do peronismo, um grupo de amigos de Avejaneda resolveu fundar um clube para a região. Entre eles estavam Julio e Héctor Grondona, dois irmãos apaixonados por futebol. O nome escolhido, Arsenal, foi inspirado no time inglês. Já os tons azul e vermelho foram uma dupla homenagem ao Independiente e ao Racing. Durante décadas, o Arsenal de Sarandí viveu no anonimato. Jogou torneios regionais, disputava divisões inferiores e sobrevivia com o apoio da comunidade. Mas tudo começou a mudar quando Julio Grondona seguiu um outro caminho dentro do futebol, tornou-se dirigente. Primeiro no próprio Arsenal, depois presidente do Independiente e mais tarde o homem mais poderoso do futebol argentino, o presidente da AFA. Enquanto Grondona comandava o futebol nacional com mãos de ferro, o seu pequeno clube crescia silenciosamente. Em 2002, após 45 anos de história, o time finalmente chegou à primeira divisão. Era o início de uma era implacável. O Arsenal não era mais apenas um time de bairro, era o time do homem que comandava o futebol argentino. A ascensão do Arsenal coincidiu com uma das épocas mais turbulentas da Argentina. Crises econômicas, desemprego e um futebol cada vez mais endividado. Mas, em meio a esse caos, o pequeno clube de Sarandí parecia viver em outra realidade. Sob o comando de Gustavo Alfaro, o Arsenal virou símbolo de disciplina tática e inteligência coletiva. Entre 2004 e 2006, começou a se firmar na elite, e em 2007 veio o milagre. A Copa Sul-Americana daquele ano parecia ter dono desde o início. Clubes como River Plate, São Paulo e Boca Juniors estavam no caminho, mas foi o Arsenal quem desafiou todas as probabilidades. Eliminou o São Lourenço, Goiás, Chivas, River Plate e na grande final, diante do América do México, ficou com o troféu após vencer no placar agregado por 4-3. O pequeno clube de Sarandí era campeão continental. El balón se pierde por un costado, basta, lo dice Calderón, basta, lo dice Gómez, los jugadores le piden a la gente que grita, momento inolvidable, señoras y señores, atención, señoras y señores, Arsenal campeón de la Copa Nissan Sudamericana, aquí tienen al campeón, este humilde equipo de la Argentina se queda con el título. El momento más importante de la historia de Arsenal. Arsenal campeón de la Copa Nissan Sudamericana, inolvidable noche. El gol más importante lo marcó Andrisi. Aquí tienen al campeón. Es de la Argentina. El humilde Arsenal de Sarandí se ha quedado. A partir dali, o impossível começou a parecer rotina. Passou a disputar Libertadores com mais frequência, atrair jogadores experientes e se firmar como uma força emergente.
A estrutura do clube melhorou consideravelmente, e a influência de Julio Grondona também se fazia sentir. O clube contava com estabilidade financeira, facilidades políticas e um ambiente raro no futebol argentino, de paz. Enquanto rivais mergulhavam em crise, o Arsenal seguia seu caminho com calma, planejamento e resultados. Era o reflexo de um projeto que unia gestão, disciplina e uma boa dose de poder nos bastidores. O Arsenal se manteve competitivo nos anos seguintes e, em 2012, conquistou o torneio Clausura do Campeonato Argentino. Com jogadores como Lisandro Lopes, atacante que depois passou por outros clubes conhecidos como Benfica e Inter de Milão, Benedetto e Zelaya, e mais uma vez sob o comando do técnico Gustavo Alfaro, o time chegou ao topo nacional. E para fechar com chave de ouro essa fase espetacular, o time ainda venceu em 2013 a Copa da Argentina. Sarandi, antes acostumada ao silêncio das fábricas, agora ecoava os gritos de campeão. O auge do Arsenal coincidiu também com o auge do poder de Julio Grondona. Enquanto o clube de Sarandi colecionava títulos e superava as fronteiras do impossível, Dom Julio seguia comandando o futebol argentino e parte do futebol mundial, já que afinal também chegou a ser vice-presidente da FIFA. O Arsenal era mais do que seu time de coração, era sua obra pessoal. Grondona tratava o clube como um filho, acompanhava de perto, ajudava financeiramente, intermediava contratações e usava sua influência para garantir estabilidade. Não havia decisão importante no Arsenal que não passaria por ele. Mas, infelizmente, tudo mudou em 2014. A morte de Julio Grondona foi mais do que uma perda de um dirigente. Foi o fim de uma era e, para o Arsenal, o início de um abismo. Já a partir de 2015, as campanhas começaram a se tornar medianas na primeira divisão, e o Arsenal, antes presença constante em torneios internacionais, passou a lutar apenas para não cair. A temporada 2016-2017 foi o prenúncio de um colapso. A equipe trocou várias vezes de técnico, jogava em estádios cada vez mais vazios e acumulava uma série de derrotas. O primeiro grande golpe veio em 2018. Com uma campanha trágica, o Arsenal somou apenas 17 pontos em 27 rodadas, terminou entre os últimos colocados e foi rebaixado pela primeira vez em sua história moderna. Depois de 16 temporadas consecutivas na primeira divisão, o clube era engolido pela normalidade. Foi um rebaixamento melancólico, mas também previsível. Mesmo assim, o orgulho de Sarandi não desapareceu. Em 2019, na segunda divisão, o Arsenal tentou reerguer-se. Com um projeto mais modesto, com jogadores jovens e folha salarial reduzida, o time surpreendeu e conquistou o acesso de volta à elite. Essa volta parecia o início de um novo ciclo. Todavia, a realidade se impôs à crueldade. As dificuldades financeiras aumentaram. Entre 2020 e 2021, em meio à pandemia, o Arsenal sofreu com a perda de receita, jogos sem público e falta de investimento. A diretoria precisou recorrer à base e a empréstimos para montar elencos. Os anos seguintes confirmaram o declínio. Em 2023, o time voltou a frequentar a zona do rebaixamento, jogando um futebol apagado, sem identidade e sem perspectiva de melhora. Aquele mesmo campo que um dia viu o Arsenal erguer a taça da Copa Sul-Americana, agora testemunhava o esvaziamento de um sonho. E o pior ainda estava por vir. Em 2024, o clube voltou a ser rebaixado para a segunda divisão, mergulhando novamente na obscuridade. O Arsenal era, enfim, o retrato de um clube que perdeu o rumo. O Arsenal iniciou a temporada de 2025 cercado de uma crise profunda. A receita era mínima, os patrocinadores ficaram escassos e o elenco, formado na maioria por jogadores da base, tentou competir em um campeonato difícil e cada vez mais nivelado por baixo. Não conseguiu. Com apenas 34 pontos em 34 jogos, terminou entre os dois rebaixados para a terceira divisão nacional. A última vez que o clube havia disputado uma divisão tão baixa havia acontecido em 1992. O desempenho do Arsenal nos últimos anos também reflete a escala da crise esportiva. A equipe somou apenas 23% dos pontos em disputa durante sua passagem pela segunda divisão. Além disso, levando em consideração apenas a atual temporada, venceu apenas 7 de 33 partidas que disputou, e a primeira vitória só foi alcançada na 19ª rodada. O Arsenal de Sarandi tentará em 2026 um verdadeiro recomeço.
agora sem a influência de um grande dirigente e, em paralelo, tentando lidar com inúmeros problemas financeiros. Vale destacar que, ao longo da temporada, o time, que hoje é presidido por Lara Grondona, que é neta de Julio, virou manchete após funcionários ameaçarem greve devido à falta de pagamento de salários. Infelizmente, é um futuro para lá de incerto para o campeão da Copa Sul-Americana de 2007. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!